Então vamos lá. Narrativa do desenho segundo essas pessoas. Beleza? Eu não assisti o desenho. Tá bom? Não me interessa. Ah, mas eles entenderam errado. Eu tô partindo do que eles entenderam e não do desenho. Porque eu não vi o desenho. Ok? Beleza, vamos lá. Eu vi o início. No início do desenho, o que acontece é o seguinte: um rapaz, ele tá dentro de uma cidade claramente medieval, né? Essa cidade, eu vi o vídeo do Link, mas há muito tempo atrás, eu nem lembro. Ele tem um vídeo sobre esse desenho. Eu vi, mas há muito tempo atrás. Mas vamos lá. Então eu preciso só limpar esse chão antes para a gente não ficar. Eu tô querendo usar isso como um método de a gente discutir nós. E aí, se a galera ficar, mas o desenho não disse isso, você não tá entendendo o que eu quero dizer, né? Então vamos lá. É assim. O desenho ele começa com esse rapazinho aí, dentro de uma cidade, que é claramente uma cidade medieval, e claramente sendo uma cidade medieval, ela é presa em muros. Veja bem, eu já fui em Portugal e visitei uma cidade murada dessa em Portugal. Bem ali ao norte da capital Lisboa, bem pertinho. Uma cidade murada e etc e tal. É bem bonitinha a cidade, mas ela é muito pequena. Ela é muito apertada. Ela é muito pequena, ela é apertadinha, assim. Não tinha carro, não tinha carroça direito, então as coisas são bem apertadinhas, assim. A cidade é pequena, você não precisa de carro. Rapidinho você dá a volta, inclusive sobe dos muros, dá a volta, assim, e tal. Eu queria lembrar qual é o nome da cidade, por isso que eu queria ver. E é daí que parte o desenho, tá? A estética que o desenho quer te jogar é essa aqui, ó. Imagina que você vive nesse lugar, tá bom? Esses muros foram criados para proteger você de ataques externos, né? Esses muros não foram criados por estética, tá? Então o que ele está tentando mostrar, o que o desenho quer criar é essa sensação em você, tá bom? De boa? Tá bom? Tranquilo? É isso. É essa sensação. Bom, o desenho começa com esse rapaz preso nessa cidade, olhando para o céu e dizendo assim: Meu Deus, como o céu é bonito, mas eu gostaria de conhecer fora dos muros. Esse impulso é o impulso de Hegel. Hegel diz que o espírito humano tem isso. Eu quero construir a vivência fora dos muros que me cercam. Esses muros que me cercam, em Hegel, ele faz uma metáfora sobre o senhor e o escravo. Em Hegel, ele está falando de consciência o tempo todo, mas como ele usou uma metáfora de senhor e escravo, isso vai ser apropriado por Marx. Marx vai começar, isso é o caminho para a liberdade. Em Hegel, a história da humanidade é a história da emancipação das coisas, das pessoas, no caso, é a história da emancipação das pessoas pela consciência do movimento no caminho da liberdade. Essa é a filosofia de Hegel. Certo? Essa é a filosofia de Hegel. O que eu estou dizendo é que esse desenho animado ele está apelando para Hegel. Claramente ele está dialogando com Hegel. Tá? Questão que se coloca, que eu quero fazer vocês entenderem, é que Hegel não é só Hegel. Hegel é uma tradição inteira depois dele que aconteceu por causa dele. Tá? Por causa dele. De confundir a história humana como caminho para a liberdade. A partir de Hegel, boa parte das pessoas começou a falar a mesma coisa. Seja do ponto de vista da história, que como Hegel está dizendo, que se constrói a história humana no sentido da liberdade, seja porque as pessoas se voltam para o tema da liberdade como tema central. Nietzsche é um caso de que não vai fazer uma filosofia da história no sentido da liberdade, mas vai colocar a liberdade como sentido central de sua filosofia, certo? Outro exemplo disso é o Sartre, que a gente citou, que está dentro do meu sistema, né? E Sartre, só existe Sartre porque tem Nietzsche, né? Na verdade, Sartre não faz muito mais, tanto Sartre como Heidegger não fazem muito mais do que pegar Nietzsche e falar assim, agora a gente vai explicar de maneira mais profunda o que está aqui em Nietzsche. Nietzsche não foi o suficiente, a gente precisa completar o projeto de Nietzsche, né? Tranquilo? Então, assim, Heidegger e Sartre estão assim,
na desembocadura do que já era Nietzsche, só que Heidegger e Sartre recuperam pra caralho Hegel, né? Vai falar de ontologia, de ser inada, de ser aí, de ser assente, ser não sei o que e tal. Coisa que não tem na linguagem de Nietzsche, né? Então eles pegam o projeto de Nietzsche e dão uma hegelianada nele, certo? Entenderam o que eu estou dizendo? Heidegger e Sartre estão no mesmo projeto de Nietzsche, só que falando em hegeliano. Então, mesmo o projeto de Nietzsche, que não tem nada a ver com Hegel, por assim dizer, ele foi arhegelianado na história, na medida que é absorvido por Heidegger e Sartre. Tá? Então, o que eu quero dizer é que o ponto de Hegel, de que a história é o movimento no sentido da liberdade, ele é absorvido por muitos grupos, muitos intelectuais, de direita e de esquerda, certo? Isso aconteceu no fascismo italiano. O fascismo italiano é hegeliano, tá? Marx também é hegeliano, né? Só que aí Marx diz, assim que ele começa o Capital, olha, meu método, ele não fala em sistema, né? Marx nunca aceitaria dizer que ele está escrevendo um sistema. Ele está escrevendo uma interpretação do capitalismo. Mas só que essa interpretação do capitalismo de Marx implica necessariamente em uma versão hegelianada da história, ainda que ele diga que não. Ainda que ele diga que ele está fazendo só um processo de superação do capitalismo e nada mais em um ponto específico da história. É hegeliano. É hegeliano. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, a libertação, o mundo é de fato a história da libertação da humanidade, mas vai ser construída neste ponto onde a gente está historicamente específica no capitalismo pela organização da classe trabalhadora que, ao tomar o poder, construirá o meio de campo para que a liberdade finalmente chegue. Certo? É hegeliano. É hegeliano à esquerda na medida em que ele vai dizer que o problema da estrutura, o que prende a liberdade são as estruturas, enfim, vamos lá. Veja bem, então o que eu quero dizer é o seguinte, Hegel impactou muito a consciência das pessoas, tá? Hegel impactou muito a consciência das pessoas. Hegel é um autor que não pode ser, você não pode fingir que ele não existe, tá? Você pode não gostar dele, mas ele impactou todo um projeto de gerações de filósofos que a gente é ensinado sobre eles, que todos eles, quer dizer, muitos deles foram impactados por Hegel e estão fazendo suas próprias versões de hegelianismo. Os fascistas, nazistas, marxistas, tá? Muita gente foi na de Hegel. Pois bem, a ideia de que existe um motor na história para a liberdade e que você pode tomar essa posição ou não. Você poderia tomar essa posição ou não, né? Quando vira um movimento político. Você é o defensor da liberdade ou você está contra a liberdade? Você é inimigo da liberdade? Bom, em Hegel não é assim, né? Em Hegel tem a ver com a consciência, tomar consciência desse caminho, não necessariamente tomar posição. Hegel é um conservador, claro, do Estado prussiano, né? Então, o que ele está dizendo em Hegel é muito claro, é a seguinte situação, olha, a Revolução Francesa, antes dela acontecer, tinha propaganda pela liberdade. A Revolução Francesa, quando ela estoura como uma consequência da consciência acerca da liberdade. E que essa consciência na Prússia, essa consciência prussiana, ela pode ser construída, divulgada, desenvolvida e etc. Certo? Dentro do idealismo alemão, eu preciso aumentar a consciência acerca da liberdade. Eu não preciso fazer revolução. A revolução que aconteceu na França é só o desembocar de um choque de consciências, uma consciência mais para lá, uma consciência mais para cá, explode o negócio, inevitavelmente você tem a consciência de liberdade que triunfa, tá? Primeiro, através da passagem de Napoleão sobre o mundo, depois o Hegel muda de ideia, né? Ele começa a achar que o Napoleão não era tão liberal assim, né? Mas a divulgação da ideia da liberdade, ela ia se espalhar. O ideário da liberdade ia se espalhar. Em Hegel é assim, certo? Só que aí ele usa uma metáfora na fenomenologia, né? Da ideia de que existe o senhor e o escravo, e o senhor e o escravo em Hegel não é... Ele não está falando do Haiti, tá? Ele não está falando do Haiti. Eu já vi as interpretações que vão por aí. Será que Hegel não estava usando como exemplo, como modelo o Haiti? Não, ele não está falando do Haiti.
O texto não deixa margem nenhuma. Pode ser que o que inspirou o Hegel para ele escrever tenha sido que ele viu o Haiti, ele quis usar a metáfora a partir do Haiti, pode ser. Mas ele não está dizendo do Haiti, ele não dá nenhuma margem para isso, ele não deixa nenhuma nota de rodapé nesse sentido. Ele está falando mesmo da consciência, do desenvolvimento da consciência, certo? Como há uma disputa interna dentro da consciência individual e da sociedade. Tá bom. Por que eu estou dizendo tudo isso? Vamos voltar para o nosso desenho. Vamos dizer, o conflito em Hegel é um conflito de consciência, tá? É isso que eu estou dizendo. Só que o átomo desse conflito, eu estou dizendo, está expresso no desenho animado. Quando o cara senta e olha para o céu e fala, que céu maravilhoso, o que eu gosto é ficar sentado admirando o céu, mas eu não gosto da minha vida aqui ao redor, o que eu mais gosto é admirar o céu, é a liberdade de olhar para o céu, mas eu queria ver o que tem fora do muro, e o muro me cerca, me impede de sair da cidade. Hegel estava dizendo isso. Todo mundo tem isso dentro de si. O impulso para a liberdade. Entendeu o que eu quero dizer? O desenho começa com o mote hegeliano. Todo humano é assim. Se você está preso por qualquer motivo que seja, você tem um impulso para se desprender dali. Isso vai gerar a série de conflitos que existem na humanidade. Mas o mero impulso do eu podia sair daqui é o impulso hegeliano. A mesma coisa acontece em Full Metal Alchemist, que o homem na garrafinha, o impulso dele que vai gerar todo o movimento é ele olhar e falar: eu só queria viver fora da garrafinha. Não é o homúnculo. E aí ele consegue conversar com o outro cara dizendo: poxa, mas você é escravo, né? Você poderia só deixar de ser escravo. É isso que eu estou dizendo. Esses motes são motes hegelianos. Todo mundo, na sua vida, todo mundo, na sua própria vida, tem a sua própria garrafinha. E há um impulso interno das pessoas de quererem sair da garrafinha. A garrafinha é tudo que te impede de fazer aquilo que você quer. Certo? Essa é a garrafinha. A garrafinha é metafórica, porque cada um tem a sua própria garrafinha. Certo? Todo mundo tem sua própria garrafinha. Ok? Vocês entendem o que eu quero dizer? Olha, eu não estou dizendo que esse é o sentido do universo. Isso é o sentido do universo para Hegel. Eu estou dizendo que todo mundo, eventualmente, passa por isso. De ter a sua própria garrafinha. Tranquilo? O que eu estou tentando dizer? Por isso que Hegel tem um apelo, porque, assim, isso é da vida humana. Isso é o principal da vida humana? Talvez não. Mas que isso é da vida humana, isso é inegável.